Boa noite, irmãos, graça e paz. É motivo de alegria estar com vocês para continuar nossa exposição em Atos dos Apóstolos, debaixo do tema O que aconteceu após o dia de Pentecostes. Essa é a minha quinta mensagem em Atos dos Apóstolos. Eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 2, do versos 40 ao 47. Leiamos. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, essa é a sua palavra, que foi lida, Senhor, para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra vá com poder e fale a cada coração. Aqueles que estão longe, Senhor, mas eles são aproximados pelo teu Espírito Santo. São alcançados pela tua voz, o nosso pastor, aquele que nos faz congregar, mesmo que estejamos distantes, Senhor, no espaço e tempo e até entre eras, porque a sua igreja é uma só. A sua igreja, Senhor, triunfa sobre esse mundo. A sua igreja triunfa, Senhor, contra as trevas, contra o império das trevas. E a porta do inferno não prevalece contra ela. Eu te peço, Senhor, que cada ovelha, que cada um dos teus filhos sejam impactados pela tua palavra, alcançados por ela, Senhor, edificados, Senhor. Sejam, Senhor, também conformados à imagem de Cristo, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Bom, na minha última exposição, em um dos tópicos que tratei, me referi ao fato de que a mesma mensagem que salva alguns, condena outros. Assim como o sol que endurece o barro, o mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que derrete a cera. Nós devemos levar em consideração isso, esse fato. Lucas faz isso de maneira magistral aqui. Inclusive a gente pode ver quando ele fala, quando ele envia essa carta aqui no capítulo 1, ao remetente aqui, Teófilo, olha como ele fala para ele. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Lucas faz isso de maneira magistral.
mostrando que a pregação do Evangelho, a pregação do reino, ela tem uma dupla função. Ele exibe um trabalho magnífico em registrar essas verdades. E aqui está o melhor exemplo. Vejamos, na primeira onda, que foi essa pregação feita por Pedro, essa exposição que nós lemos até aqui, que foi do capítulo 2, do verso 14 ao 47, ele prega obtendo bons resultados, de maneira geral. É claro que ainda há uma certa oposição à pregação, à exposição de Pedro, há alguma perplexidade, há alguma controvérsia, mas, no geral, nós vamos ver aqui, na mensagem de hoje, os resultados positivos dessa pregação. E na segunda onda, na segunda pregação, que está em Atos 3, do capítulo 3 até o capítulo 4:31, a mesma exposição, Pedro com a mesma preocupação, usando os mesmos critérios, interpretando a Escritura, comparando a Escritura com a Escritura, ele obtém muitos bons resultados na conversão de pecadores, mas acontece algo interessante. A pregação de muita qualidade agora é acompanhada por ferrenha oposição. Os judeus se opõem a Pedro e se opõem a João, mesmo que eles tenham demonstrado que eles estavam pregando e anunciando o reino de Deus e evidenciado isso com um milagre extraordinário, eles ainda assim são perseguidos e sofrem uma ferrenha oposição, sendo até levados ao cárcere. Esse termo que eu usei, primeira e segunda onda, eu estou embarcando um pouco na carona, que esse termo está sendo muito usado, mas é para fazer a gente entender que a mesma pregação teve um efeito positivo, né, de maneira superior na primeira vez que foi feita, na primeira mensagem de Pedro, ele teve um efeito positivo. E já na segunda mensagem de Pedro, na segunda onda, no segundo mover, através da mensagem de Pedro, embora os resultados também tenham sido maiores em termos de conversão, eles foram perseguidos e atacados por homens obstinados. Nós devemos aprender, assim, como Lucas deixa claro para a gente, essa grande lição. E para seus pregadores, a mensagem deve ser proclamada com fidelidade, apesar dos resultados serem gerados com alegrias ou dores. Nós não olhamos apenas para as recompensas, mas nós sabemos que haverão oposições, haverá perseguição, haverá uma luta quando a exposição das Escrituras é levada em altíssima consideração. Quando homens fiéis, mulheres fiéis, crentes salvos em Cristo Jesus, quando eles se apegam à palavra de Deus, se apegam à doutrina dos apóstolos, quando isso acontece, é verdade que nós colhemos grande alegria, nós ganhamos almas para Cristo, nós nos edificamos, nós nos santificamos, nós fazemos o reino de Deus progredir, as pessoas amadurecem, as pessoas confiam mais em Deus, muitos são salvos, mas não há unanimidade, mesmo para aqueles que são fiéis. É muito comum a gente ver homens fiéis serem perseguidos pela sua fidelidade à palavra de Deus. Meu primeiro tópico é que a igreja é o lugar de fraternidade, que foi do versículo 40 ao 42. Leamos novamente. A igreja
é um lugar de fraternidade. Do versículo 40, capítulo 2 de Atos, do versículo 40 ao 42. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, ou melhor, vou subir até o verso 37, que a gente pega um pouquinho mais atrás, o que culminou nisso aqui. Verso 37, vamos comigo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em primeiro lugar, já vimos que é necessário expor as verdades do reino em grande quantidade, qualidade e abrangência. Não podem haver preguiça, não pode haver preguiça por parte dos pregadores, por parte dos pastores, por parte daqueles que se responsabilizam em transmitir a mensagem do reino. E Pedro diz lá em Atos 6, capítulo 4, ele mesmo fala sobre isso. Olha aqui, que essa é uma missão, é uma função, é um ofício honrado, que nós devemos levá-lo em altíssima consideração. E ele diz aqui, na instrução a respeito dos diáconos, capítulo 6 de Atos, verso 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós devemos nos dedicar, nos consagrar, nós devemos perseverar, nós devemos nos aplicar nesse ofício. Então a pregação deve ser em quantidade, em qualidade, em abrangência. Quando eu falo abrangência, eu me refiro que ela deve se ocupar de toda a Escritura, porque toda ela é divinamente inspirada. Nós podemos estar seguros disso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então nós devemos tê-la como um todo, olhá-la como um todo, não deixar nenhuma parte por falar. Esse é o nosso ofício. Todos os pregadores, pastores, homens e mulheres de Deus têm que se ocupar com isso, que se ocupam em pregar a mensagem do reino, devem saber e devem falar como Pedro falou. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da pregação. Ministério, a expressão é serviço. É ao serviço da pregação. A pregação, a gente aplica nessa tarefa, a gente coloca o nosso esforço pessoal, individual. Não dá para fazer por osmose. Não dá para fazer também como se fosse apenas preencher um buraco. Ou não dá também para esperar ela vir, como se um anjo descesse e trouxesse uma mensagem. E a gente fica ali paradinho, não faz nada, e de repente acontece. Pronto, eu tenho a mensagem. Todos nós que temos essa responsabilidade, nós temos que malhar a palavra,
nós temos que nos dedicar, nós temos, como eu costumo dizer, como o pastor Luiz também diz aqui, nós temos que nos aplicar, nós temos que nos submeter à sua vontade, ao que ela diz e não o contrário. E algumas coisas interessantes ficam bem claras aqui. O verso 40, vejamos, o verso 40, no capítulo 2. Olha, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração. Ou mantenham-se salvos dessa geração. Em outras palavras, agora que vocês foram alcançados pela promessa do Espírito Santo, pela salvação em Cristo, mantenham-se salvos. Em outras palavras, desenvolvam a sua salvação. Deus deu a salvação de vocês, Deus colocou a vida de vocês, a nova vida de vocês, sob suas responsabilidades. Nós somos responsáveis por aquilo que somos hoje, pela maneira que estamos hoje em Cristo Jesus. Tem muita gente que está perdendo a fé, vacilando. Tem muita gente que está desanimando. O único responsável é você. Tem muita gente hoje fortalecida, forte, convicta, que perseverou. Tem muita gente firme. O responsável é você. Dessa maneira, porque leva a pregação, a mensagem do reino, a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos em altíssima consideração. Aplica na sua vida. Mantenham-se salvos dessa família deformada. Eu falei isso na última mensagem. Nós pertencíamos a esta família deformada. Nós pertencíamos ao mundo. Nós não éramos contados como filhos de Deus. Mas agora nós fomos tirados dessa família deformada, dessa família perversa, e fomos colocados por Deus na sua família. Então mantenham-se dignos disso. Aqui está o cerne da santificação. É o nosso processo individual e gradual que leva toda a nossa vida, que nós seremos conformados à imagem de Cristo, para a glória do seu nome. E o verso 41 também. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui Lucas viu a importância de deixar registrado que eles obedeciam alguns princípios que foram estabelecidos por Cristo, algumas ordenanças. E aqui está caracterizado isso através do batismo. Eles foram batizados. Uma coisa nós temos a dizer a respeito disso, que a carreira cristã só começa após o batismo. O crente começa a sua vida, a sua carreira, após receber a mensagem do reino, arrepender-se dos seus pecados e ser batizado. Aí começou a vida verdadeira. Agora ele continua. E ele aqui descreve a quantidade de pessoas que concordaram, que receberam a palavra, um acréscimo naquele dia de quase 3.000 homens. Perseverar é o mesmo termo que foi usado lá em Atos 6:4, foi o mesmo usado aqui. Foi o mesmo usado aqui, no verso 40, com muitas outras palavras, exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. E o 42, e perseveravam. Aqui a mesma expressão usada lá em Atos 6:4 foi usada aqui no verso 42. Perseveravam, é o mesmo que vamos ver lá, é o mesmo que consagrar-se. 6:4 é o mesmo que nos consagraremos. Quando Pedro diz isso aqui, e foi registrado por Lucas, Lucas também fez questão de registrar a mesma palavra, a mesma expressão no grego, que significa a mesma coisa e que quer dizer o seguinte: consagrar-se, dedicar-se, tomar partido e ser fiel o tempo todo. Nós devemos ser assim, irmãos. Perseverar é se dedicar ao Senhor, é se consagrar a Ele, é colocar a sua vida diante dEle, com toda a diligência. E isso deve ser deve ser feito por cada um que foi alcançado por essa palavra. Não é apenas quando estamos em comunhão em um lugar público, mas é individualmente. Cada um recebeu esta responsabilidade. Nós também temos alguns exemplos sobre isso lá em Atos 2, que também podemos ver, seria o mesmo que dizer, aqui em 2 Timóteo 2,15, melhor dizendo. 2 Timóteo 2,15. Olha que exemplo maravilhoso. 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa expressão maneja bem, dedicar-se ao Senhor, perseverar e consagrar-se, é a mesma coisa que dizer, ande reto, faça um corte reto na pregação, na mensagem, na exposição. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É a mesma coisa aqui, ó. Maneja bem, significa cortar reto, incisão. É como se fosse um corte cirúrgico. Você precisa manter a mão firme. Você precisa manter os passos firmes para perseverar diante do Senhor, para andar na sua palavra. Você precisa consagrar-se diligentemente diante dele. Não pode ir nem para a direita, nem para a esquerda. Não pode ser flexível quanto à interpretação das Escrituras, quanto ao cuidado com ela, como diz aqui em 2 Timóteo 2,15. A doutrina dos apóstolos, dita aqui por Lucas, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Temos na história da igreja o desenvolvimento de vários catecismos, sendo o primeiro chamado de Didaquê e atribuído aos apóstolos, ou seja, a instrução dos 12. Eles têm várias divisões, tem até 16 divisões, dividido em capítulos, 16 partes mais ou menos. E que eles falam algumas coisas que eles tratam nesse catecismo. O caminho da vida e o caminho da morte, a celebração litúrgica, a vida em comunidade e o fim dos tempos. Agora, algo interessante que eu vi lá no Didaquê, no capítulo 11, vou dizer verso 12, é o que era usado para verificar se um homem era fiel, se um profeta era fiel a Deus. Olha que coisa interessante. Desde o início, a instrução atribuída aos 12, deixada pelos 12 para a igreja, está escrito isso lá, ó. Se alguém disser, sob inspiração, dê-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não
o escutem. Porém, se ele lhe pedir para dar a outros necessitados, ninguém o julgue. Isso é muito interessante. Agora imagine se nós, que estamos hoje carregando o ministério dos apóstolos, nos dedicando, perseverando na doutrina deles, nós tomássemos isso como uma referência para nós. Quantos homens hoje estão exercendo o ministério apenas com o intuito de arrecadar, de ganhar dinheiro, de se sustentar e de ter vantagens pessoais? Não é errado receber dinheiro, é errado colocar isso em primeiro lugar, porque nós sabemos que receberemos de Deus a medida certa para o nosso sustento, para o nosso cuidado e para desenvolver a nossa vida. Se Deus está acrescentando condores na nossa vida, dê glória a Ele. Nós não podemos corroborar com homens que são gananciosos, que colocam os seus interesses em primeiro lugar e chamam isso de evangelho. Não podemos. Se a gente usasse como critério o didaquê, essa mensagem, essa instrução dos 12, atribuída aos apóstolos, muitos que se dizem homens de Deus ficariam de fora. A igreja seria mais criteriosa. Mas isso a gente esquece, deixa de lado. É óbvio que quando a Bíblia fala aqui que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, ela está se referindo ao que está aqui no texto. É claro que muitas outras doutrinas eles estabeleceram, mas sem se desvirtuar das principais. Eles complementaram, aperfeiçoaram, deram qualidade à maneira, à liturgia da igreja, à dedicação, à piedade dos crentes, sem se afastar de tudo que o Senhor havia deixado como ordenança. Toda novidade feita em nome de Cristo, que deixa de lado o que primeiro foi dito, não vem dele. Tudo que é feito novo, moderno ou atual, se é que há de fato alguma coisa atual. Quando a gente olha para a falsa doutrina e para o falso evangelho, ele é apenas uma repetição de heresias que foram criadas lá atrás e foram combatidas e foram vencidas pela verdadeira doutrina, pela sã doutrina. Agora nós temos que ter critério e perseverar na doutrina dos apóstolos. Aqui na pregação de Pedro, que vem do verso 14 até o 36, ele deixa isso muito bem fundamentado. Eu expliquei na última mensagem e depois a gente vai ver de novo aqui, olha, do verso capítulo 3, a segunda pregação, a segunda onda, o segundo mover de Deus através de Pedro na pregação. Nós vamos ver isso do verso 11 até, capítulo 3, do verso 11 até o 26. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Então, irmãos, nós devemos perseverar. Temos outra atitude da igreja aqui muito interessante. Na comunhão. Nós vimos a respeito da doutrina dos apóstolos, que nós devemos perseverar nela, na doutrina dos apóstolos. E agora nós vemos também que eles perseveravam no partir do pão. Que isso significa uma participação conjunta. Ou melhor, na comunhão. Na comunhão e no partir do pão. Na comunhão significa uma participação conjunta. A igreja não é composta por um único indivíduo. Uma pessoa não significa a igreja. Pelo contrário, a igreja é composta
dos crentes do passado, todos do presente e do futuro. A igreja é composta por todos os crentes do passado, do presente e do futuro. Hoje a gente ouve por aí alguns dizendo: você é igreja, fulano é igreja. Não, devia dizer: você pertence à igreja, o outro pertence à igreja. Não pode se isolar, porque como ele vai exercer o ministério? Para ele próprio? Como é que ele vai pregar? Para si próprio? Ele vai ter comunhão com quem? Consigo mesmo. Isso é impossível. E a gente vê com clareza isso descrito aqui, de como viviam os convertidos, juntos, em comunhão, unidos. Em comunhão significa isso, participação conjunta. No partir do pão, na igreja, deve se estabelecer o propósito de equidade. Aquele que tem mais exerce socorro e generosidade. Aquele que tem menos, sinta-se digno. Não é para aquele que tem mais se sentir superior, e nem aquele que tem menos se sentir desprezado, ou uma pessoa diminuída, ou ficar infeliz com isso, porque na igreja deve existir o propósito da equidade. A gente vê com clareza, exposto no Novo Testamento, o ministério do rico e o mistério do pobre. Os dois se complementam. Um serve para abençoar o outro. O rico aprende a ser generoso e o pobre aprende a ser digno. Viver com dignidade, ser cuidado. Vejamos o exemplo disso. 1 Timóteo, olha lá, 1 Timóteo 6, verso 17 e 18. Vejamos lá. 1 Timóteo 6, verso 17 e 18. Timóteo 6, 17 e 18. Olha aí, ó. Exorta aos ricos do presente século, ou ricos nesse mundo, não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Foi Deus que criou o rico, irmão. O problema é que alguns ficam orgulhosos, ficam soberbos, eles querem ostentar. Mas Deus criou o rico para que ele tenha prazer. É óbvio que sim. E o 18, para que pratiquem o bem. Para que foi criado? Para que pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Há um engano correndo ainda em nosso meio, que é que Deus quer fazer todo crente rico. Esse é um engano. Deus faz alguns ricos e Deus faz muitos pobres, para que haja isso em nosso meio, para que os ricos salvos, os verdadeiros ricos, os verdadeiros homens que receberam esse dom da riqueza, exerçam e pratiquem o bem com boas obras, repartindo, sendo homens que cuidam, socorrem os outros. E aqui a gente vai falar da dignidade do pobre. Vejamos, Tiago 2, verso 5. Tiago 2, 5. Está lá, ó. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então Deus escolheu, trabalhou com essas duas classes. O rico será salvo,
pela graça, pela misericórdia, e vai usar sua riqueza, sua generosidade para praticar o bem, para produzir equidade na igreja. Não é para ostentar, não. Não é para ficar mais rico e mais e gastar sua riqueza com frivolidades, não. Não. É para usar o dinheiro com sabedoria e com amor. E o pobre, saiba disso, mesmo que viva pobre, todos os dias da sua vida, não consiga de maneira nenhuma ficar rico ou melhorar de vida. Você tem uma herança. O rico tem uma herança e você tem uma herança, pela graça de Deus. Que é essa aqui, ó, o verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Para quê? Para serem ricos em fé e herdeiros de Deus, que ele prometeu aos que o amam, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então Deus não fez isso? Glorie-se nisso, mesmo que nós passemos por essa vida da maneira mais pobre possível. Temos apenas o suficiente para comer e vestir. Você é digno diante de Deus. Você foi feito para ser rico em fé e para receber com graça toda a bondade de Deus, até o fim, para a glória do nome dele. Nas orações também, a outra propriedade ou característica da piedade colocada aqui. Nas orações, aquela piedade que foi registrada por Lucas. Nós vimos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Orações aqui é dedicação a Deus, tanto ao destinatário, a ele, quanto ao local escolhido para enviá-la ou para enviar a oração. Nós temos que ter esse cuidado. Nós sabemos que não existe lugar santo nessa terra, um lugar santo, mas nós devemos escolher para fazer nossas orações, para elevar as nossas vozes a Deus, um lugar de quietude, um lugar onde a gente acalma os nervos, um lugar onde a gente encontre paz, um lugar onde tenha sossego, para você falar com o seu Deus, para você usar as expressões corretas, para você se dedicar a Ele e glorificar o nome dEle, e perseverar na oração, se dedicar a ela, para a glória do nome do Senhor. O tópico 2 foi o resultado do temor, que vai do verso 43 ao 47. Vejamos, do verso 43 ao 47. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A expressão temor significa medo reverente, como está em Salmos 111, verso 10. Vejamos. Salmos 111, verso 10. 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que ele revela? Prudência, revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. O que revelam os que
temem ao Senhor. Prudência. Então, o temor significa medo reverente. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós conhecemos como os seus decretos, a vontade de Deus. Nós sabemos, conhecemos o seu poder. Nós conhecemos a sua glória. Nós conhecemos os seus decretos. Nós sabemos da sua justiça. Nós sabemos dos seus juízos, da sua santidade. Então, nós temos que ter esse medo reverente. Irmãos, nós não estamos nos referindo ou nos direcionando a qualquer um. Deus é totalmente outro, incomparável. Não há um igual a Ele. Ele é único. Logo nós, que somos comuns entre nós, temos que ter medo. Sabe por quê? Até os demônios tremem. Como está lá em Tiago 2,19. Estremecem, que é o outro lado do temor. É o temor do ímpio. É o temor do irreverente. Aqui é o temor do desobediente. Daquele que é colocado diante da justiça de Deus e é encontrado em falta. Olha como é que ele se porta. Tiago 2. Isso também por Tiago é colocado em contraste com a nossa fé, de como nós devemos crer. 2,19. Vejamos aqui. 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Olha o contraste. Até os demônios creem e tremem. Esse tremer aqui é o mesmo que ficar terrificados. Um joelho batendo no outro. Ficar desesperado. Lembra daquela passagem que Jesus apareceu, foi em algum lugar e um demônio se manifestou e falou: é chegada a hora? É chegada a hora, tremendo de medo. Você lembra disso? Então é exatamente esse tipo de medo que alguns têm para com Deus. Mas nós não, nosso medo é reverente. O nosso medo é porque nós sabemos que o nosso Deus tem todo o poder, tem toda a glória. Foi Ele que trouxe o seu reino diante dos homens para salvar pecadores. E nós fomos salvos por Ele, para a glória do nome dEle. Nós vemos também aqui no verso 43, numerosos milagres distintos eram realizados por alguém. Não foi algo que aconteceu sem que ninguém clamasse. Não foi algo que aconteceu naturalmente. Não foi algo que aconteceu pelo simples ajuntamento de pessoas, ou por todos darem a mão e creem unidos que Deus faz o bem. Não é isso. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, direcionado por Deus, obedecendo à vontade de Deus, interviu na vida de homens e pregou aos olhos. E a pregação aos olhos eram esses sinais, eram esses milagres. Eles pregavam aos ouvidos ao falar da mensagem do reino e pregavam aos olhos para testificar que havia chegado o reino de Deus aos homens e que era necessário que os homens se arrependessem e abandonassem os seus pecados e se entregassem a Cristo. É disso que ele está falando. Numerosos milagres, ou seja, numerosos milagres e milagres distintos. Não era também coisas comuns. Já viu em alguns lugares que tem por aí? Fala, Deus mandou perguntar aqui quem está com dor de cabeça. Quantas pessoas Deus curou de dor de cabeça? Aí levanta 500 pessoas que estão com dor de cabeça. Foram coisas distintas. Ninguém imaginava
que aquilo seria possível. É claro que Deus pode curar qualquer coisa, mas, irmãos, que em um lugar tem 500 pessoas com dor de cabeça, ou mais de 10, talvez seja porque o pregador está gritando, ou alguma coisa assim, tem muito barulho. Mas, às vezes a gente fica querendo encontrar alguns motivos para determinadas coisas. E muita gente usa de uma fé mística para forçar algum tipo de milagre. Mas não, aqui eram realizados milagres distintos, que as pessoas ficavam perplexas, de boca aberta, e não sabiam responder como aquilo havia sido feito. Nós vamos ver isso aqui para frente na cura do coxo, no capítulo 3. Eles ficavam perplexos no capítulo 3 e no capítulo 4. Nós veremos na próxima mensagem. E esses milagres que foram provocados pela intercessão de alguém, e era uma resposta à pregação genuína, não era milagre por milagre, não era milagre apenas para abençoar o corpo, mas era um milagre testificando que aquela era a palavra da verdade, a palavra da salvação. Eles foram realizados pelos apóstolos, e essa era a pregação aos olhos. Os homens que andaram com Cristo, eles pregavam aos ouvidos e aos olhos. Quantos desses apóstolos que existem hoje podem de fato dizer que realizam milagres iguais aos apóstolos genuínos? Quantos deles podem? Nenhum podem dizer que o propósito deles, dos atuais, são iguais os do passado, os verdadeiros. Não podem. E também vemos aqui, cada um indivíduo, no versículo 43, versículo 44, todos os que creram, ou seja, cada um indivíduo que confiou, estavam juntos, tendo tudo em comum. Ninguém, nem nada poderiam os separar. Não poderiam, porque a alma deles haviam se apegado. Irmãos, quando a nossa alma se apega, não há nenhum problema nesse mundo, não há nenhuma circunstância adversa que nos separa. E foi exatamente isso que aconteceu com cada um daqueles 3.000 homens que se converteram, que se arrependeram dos seus pecados, que perguntaram aos apóstolos e a Pedro: que faremos nós? A alma deles se apegaram, e eles ficaram unidos, juntos, e perseveravam juntos. E verso 45, aliás, verso 44, eu li, verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Vendiam propriedades e posses, porque era um símbolo dessa unidade. Irmãos, as pessoas tentam encontrar nisso aqui o verdadeiro comunismo ou socialismo. Nada mais longe da verdade. Lucas registra isso aqui para descrever que eles não ficavam apenas em palavras. Aquilo que eles faziam era um símbolo de que eles estavam unidos e que eles concordavam uns com os outros. A alma deles havia se apegado. Eles se preocupavam verdadeiramente uns com os outros, para a glória do nome do Senhor. Por isso eles não se apegavam a propriedades e a posses. Por isso eles pegavam o produto que eles
receberam por vender aquelas propriedades e abrir mão daquelas posses e dava a cada um que precisava. Que coisa gloriosa. Seria bom. Aliás, eu não quero dizer que seria bom. Eu sei que a verdadeira igreja age assim. Eu sei que verdadeiros crentes fazem isso. Eu já experimentei generosidade. Eu já vi gente abrir mão de coisas, me abençoar, estender a mão. Porque verdadeiros crentes fazem isso. E nós devemos aprender com esses. Quando alguém te ajuda, quando alguém te socorre, você vira para o lado e olha para quem necessita. Para um irmão em primeiro lugar, um irmão em Cristo, e socorre, e ajuda, e abençoa, e abre mão de alguma coisa em favor dele. Assim age a igreja. Assim agiam os convertidos. E assim eles glorificavam a Deus. Diariamente, o verso 46, estou terminando. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente, escolhiam estar juntos no templo ou no átrio do templo, que era um local coletivo. Aqui está registrada a característica coletiva da igreja, para ninguém ficar achando que eu exagerei quando eu disse que um indivíduo não pode ser a igreja, ele sozinho, mas a igreja tem esse caráter coletivo, de ajuntamento, eclésia, assembleia, melhor dizendo. As pessoas se reúnem em um lugar físico para glorificar a Deus, para exercer misericórdia e para ter coisas em comum, e para pregar o evangelho, e para ensinar. Eles se reúnem em um local público. É uma característica da igreja também. É uma das características da igreja. E é a característica coletiva da igreja. E eles faziam isso em dedicação ao Senhor. E sua piedade eles exerciam de casa em casa. Olha como eles sabiam se portar devidamente em cada local. E como o verdadeiro crente sabe se portar devidamente em cada local. Na igreja é lugar de comunhão. É o lugar da gente cantar louvores ao Senhor. Louvores, a igreja, a congregação, dedicar louvores ao Senhor. Mas nós, ao sairmos daqui, ao desfrutarmos da comunhão com os irmãos, ao participarmos da ceia, ao ouvirmos o sermão, a mensagem, a exposição das Escrituras, nós saímos de casa em casa, aí sim para exercer a nossa piedade. A piedade não é para ser exercida dentro de quatro paredes ou no meio da coletividade, porque não vai dar para perceber, não vai dar para desfrutar em um todo, mas é quando a gente sai daqui, é quando a gente vai lidar com o mundo, é quando a gente vai enfrentar as dificuldades, os problemas, é quando a gente vai aconselhar alguém, é quando a gente vai repreender alguém, é quando a gente vai exortar alguém que precisa, e exortar é colocar do lado e falar assim para a pessoa: olha para mim, veja o que eu estou fazendo, faça igual. Isso é exortar. A piedade só pode ser exercida no caráter individual, de uns para com os outros. E não dá para fazer isso dentro da coletividade. Por isso está dito aqui: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, se ajuntavam para desfrutar esse momento de comunhão individual de uns com os outros, né? E tomavam refeições com alegria e singeleza de coração. E aqui está dito também, de casa em casa, quebrando o pão. A expressão é partindo o pão, é o mesmo que quebrar o pão, dividi-lo um com o outro, e alimentando-se com prazer e simplicidade. Sabe por quê, irmãos? Aqueles irmãos, a verdadeira igreja,
os verdadeiros crentes não sentem falta de nada. Essa é a verdade. Quando a gente olha para a nossa vida e a gente vê o tamanho do milagre, da misericórdia, da graça de Deus, de nos receber em seu reino, nós não podemos usar nada nesse mundo, ou a falta de nada nesse mundo, ou a conquista de qualquer coisa nesse mundo, para comparar com a misericórdia, o amor e a bondade que Deus usou para conosco. Nós sentimos prazer com o que Ele nos dá. E o que Deus nos dá é suficiente. Irmão, se você tem pouco, glorie-se no Senhor. Se você tem muito, glorie no Senhor. Se você tem nada, glorie-se no Senhor. Porque assim é a sua vontade. Então eles quebravam o pão. Agora imagina um pão que precisa quebrar. Imagina hoje, um pão que precisa quebrar. Estava duro o pão. Não é isso? Não, se fosse hoje o pão estaria duro. Então eles quebravam o pão. Como? Olhando para o pão e falando, poxa, não é nem um pão fresco. Não. Era com alegria, com prazer. Que bom que Deus me deu esse pão duro. É assim que a igreja age. E simplicidade, sabendo que aquilo que Deus deu é suficiente. O que você tem, o que está nas suas mãos, é o suficiente. Deus não precisa acrescentar mais nada. Você não tem falta de nada. Deus lhe deu, o que Deus lhe deu, o que Deus deu à sua igreja é suficiente para ela. Para exercer misericórdia, para exercer bondade, para exercer generosidade e para fazer justiça. Glórias sejam dadas a Deus por isso. Com simplicidade em seu íntimo, no âmago do ser, com simplicidade de coração, como foi dito aqui no versículo, com singeleza de coração. Não era uma singeleza, não era uma simplicidade aparente. A simplicidade que refletia era um reflexo do coração, porque o coração tinha o verdadeiro prazer pelas coisas de Deus, pela provisão de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus. A simplicidade se manifestava, aparecia. O coração alegre, como diz os Salmos, aformoseia o rosto. Eu acho que é o Salmos que diz isso, não me falha a memória. Não é? Um coração alegre aformoseia o rosto. Essa é a simplicidade, a singeleza de coração. E é assim que os convertidos vivem. E era assim que a igreja, os primeiros convertidos viviam. O verso 47 para terminar. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvando a Deus é exaltando a quem de direito, obtendo com isso graça de todo o povo. E colocava, aí acrescentava, colocava o Kyrios, melhor dizendo, o Cristo, o Senhor, não o Cristo, mas o Senhor, ele colocava por toda parte, ou seja, ele tirava de todo lugar da sociedade ali à volta, daqueles lugares ali à volta. Ele pegava indivíduos, ele tirava cada um que ele queria, e ele colocava na igreja, e ele convertia, e ele chamava ao arrependimento. Quando a igreja exerce a sua proeminência e persevera na doutrina dos apóstolos, assume a sua responsabilidade, leva em altíssima consideração a pregação genuína da palavra, Cristo vai por todo lugar
e vai trazendo, né, vai chamando pessoas. Nós vimos no capítulo 2, que eu li, a todos a quantos Deus chamar. É Deus que chama. É o Cristo que pega, que vai em cada lugar, por toda parte, resgatando cada homem que Ele quer do perigo da perdição. Vai salvando pessoas através da nossa pregação. Através da pregação genuína. Está muito bem registrado aqui por Lucas, que Cristo fez isso através da pregação de Pedro. Através da pregação de Pedro, na primeira onda, 3.000 pessoas se converteram. Através da pregação de Pedro, na segunda onda, 5.000 pessoas se converteram. Homens, que coisa gloriosa, irmãos. Conclusão. A mensagem deve ser proclamada de maneira fiel. Não pode ir para a direita e para a esquerda. É manejar bem, fazer um corte reto, com a mão firme, sem vacilar. É como um médico que pega o bisturi para operar o coração do paciente. Ele não pode tremer, ele não pode escapulir, senão ele mata o paciente. Assim são todos aqueles que carregam a palavra da verdade. Não pode desviar um pouquinho, tem que fazer um corte preciso. Botar uma lupa para ajudar a ver onde tem que fazer a incisão, o corte. Não pode errar, tem que procurar ser fiel. Nós vimos também 4 termos que definem a piedade da igreja. A igreja do passado, do presente e do futuro. Toda vez que eu usar o termo igreja, eu estou me referindo nesses 3 tempos. Igreja do passado, do presente e do futuro. 4 termos definem essa piedade. A gente vê por todo o Antigo Testamento, por todo o Novo Testamento, na história da igreja do passado, na história da igreja atual, e vamos ver na história da igreja o quanto ela for avançando para o futuro. E esses 4 termos são equidade, generosidade, socorro e dignidade. A igreja tem esses 4 termos que definem a sua piedade, que deixa claro que ali tem homens santos, homens que são servos verdadeiros do Altíssimo. Temor, vimos também, significa medo reverente, que nos leva à aproximação de Deus e de seu amor. Não nos tira da presença de Deus. O temor nos leva para perto, nos faz a chegar a Ele com confiança, porque Cristo nos garantiu o caminho, Cristo nos garantiu o acesso, por isso podemos nos achegar a Deus e buscar a sua vontade e andar em seus caminhos, e amá-lo e servi-lo. A igreja é a reunião de todos os crentes, do passado, do presente e do futuro. Não existe a igreja de um homem só, não existe a igreja de um grupo só, não. Não existe a igreja primitiva, a igreja não sei o quê. Existe a igreja, e ela é a reunião de todos os crentes, do passado, presente e futuro. O nosso Kyrios, Cristo, o nosso Senhor, não Cristo, o nosso Senhor, acrescenta o número dos que serão resgatados da perdição, usando a pregação genuína para esse fim. Essa é a primeira parte dessa verdade. A segunda parte, que a expansão do reino também vem com o sofrimento daqueles que pregam a mensagem e que vivem estas verdades, a gente vai ver numa próxima mensagem. É claro que o nosso Kyrios é o Cristo, é o nosso Cristo, o nosso Senhor,
o Messias, o Filho unigênito de Deus. E é claro que ele nos dá essas duas funções de, nesse mundo, agora, através da piedade, da pregação genuína, através da nova vida nele, através da santificação, ele nos leva a ter esses dois expedientes nesse mundo: alegria e tristeza, sofrimento e socorro, e cuidado. E ele nos fere e nos mata, né? E nos aflige também. Isso está no controle de Deus. A igreja não será destruída. A igreja, quando é colocada à prova, ela é aperfeiçoada, ela melhora, ela se renova, ela se purifica, ela se santifica e ela se quebranta diante de Deus, para a glória do seu nome. Irmãos, eu quero encerrar por aqui. Que Deus nos abençoe e nos dê uma próxima oportunidade de continuar esse sermão. Esse já é o 5º, debaixo desse tema: o que aconteceu após o dia de Pentecostes? Que Deus nos abençoe e possa nos dar uma outra oportunidade para a glória do seu nome. Amém.